Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Fundo Imobiliário BTLG, que é o fundo imobiliário que pertence aí ao grupo do Banco BTG, que é um dos principais fundos de galpões logísticos, junto com XPLG, junto com HGLG. Então, eles são os principais fundos imobiliários e acabaram soltando uma notícia muito importante que ele acabou de receber mais uma parcela no valor de 62 milhões e 500 mil. Faz parte daquele parcelamento da venda do BTLG SBC que foi vendido, onde até o momento ele já recebeu 87 milhões e 500, né? Nesse momento ele recebeu 62 milhões e 500 mil, ainda faltam mais duas parcelas iguais de 62 milhões e 500 mil. Ou seja, o BTLG ele tem aí um grande fundo para fazer novas aquisições e eu acho bem interessante esse movimento que o BTLG está fazendo, observando esse cenário de queda da taxa Selic, né? Porque com a queda da taxa Selic, o mercado ainda vai ficar cada vez mais promissor para fazer novos investimentos. Se nós formos para o relatório gerencial, o último que ele soltou veio muito bom, né? Quantidade de emissões 13, né, que ele fez, onde ele conseguiu captar uma grande quantidade de recurso. Só de valor de mercado ele já bate 4,5 bilhões, se tornando aí um dos maiores fundos imobiliários de galpões logísticos. Tem um valor de mercado de R$ 106,11, mas vale a pena dizer e chamar a atenção de vocês que isso está desatualizado, porque embora o mercado vem precificando para baixo, por quê? Porque o imóvel já fez várias aquisições e vai fazer novas aquisições e o seu valor patrimonial ainda continua R$ 99,64, porque não bate com o fundo que tem um valor de mercado de 4,5 bilhões. O retorno nos últimos 12 meses foi na casa de 24,24%, né? Ou seja, uma valorização de ação. Consegui pegar ali, ele estava na casa entre R$ 98 e R$ 99, que ele se encontrava muito baixo. O último rendimento foi 76 centavos, tem uma excelente base de contista, mais de 300 mil para um fundo que custa mais de R$ 100, um dividend yield de 8,6%, tem 22 imóveis aí na sua carteira e todos imóveis muito bem localizados. Os contratos têm uma média de duração de 4 anos, a vacância financeira está na casa de 2%, e área bruta locável são 858 mil metros quadrados, ou seja, muito grande, né? A receita financeira e imobiliária, né? Mas principalmente a receita imobiliária é a grande responsável pelos dividendos, ou seja, o dinheiro que vem dos aluguéis. As receitas do fundo imobiliário vêm crescendo, e bom e bem interessante é que as despesas elas vêm caindo, né? Em janeiro foi 321.564 e agora no mês de março, né, foi 216.720. A gente está esperando o resultado de abril, esperando que as receitas venham maior e as despesas venham menor ainda, porque tem IPTU, tem várias taxas que o fundo imobiliário ele acaba pagando no início do ano, né? Se nós olharmos, embora ele tenha uma média aí de 4,3 anos com relação aos vencimentos, quase 47% só vai ser depois de 2028, que é excelente. E a maioria dos revisionais de contrato também serão depois de 2028. Chamando a atenção que esses contratos são revisados em sua maioria nesse primeiro trimestre, né? Ou seja, nesse primeiro bimestre ou trimestre.
Ele é um fundo bem diversificado do ponto de vista de inquilinos, né? Embora ele seja de galpões logísticos, ele tem um galpão que é destinado para A&B, e-commerce, varejo, papel e celulose, a indústria farmacêutica. A maioria dos seus contratos são típicos, ou seja, acompanham o mercado, acompanham a realidade do mercado, ou seja, que faz com que eles não fiquem defasados ao longo do tempo, né? O perfil de ativo, 93% é logístico, mas ele possui uma pequena porção para a indústria e para o varejo. Esse é um bom sinal, né, que de característica principalmente logística. E uma das coisas que todo mundo parabeniza o BTLG é esse gráfico aqui, que é a localização. Por quê? Por que a localização de um fundo é tão bom? Nenhum fundo tem a localização do BTLG. Porque em períodos de crise, um imóvel bem localizado, ele é o último a ser impactado. E em momentos de recuperação, um imóvel bem localizado também é o primeiro que é ocupado. Então, como nós podemos observar, 45% dos imóveis eles se encontram a 30 quilômetros de São Paulo, ou seja, aquele famoso imóvel que você desocupa imediatamente você aluga. Basta você ver que quando ele colocou o SBC para ser vendido, rapidamente ele foi adquirido por causa da posição dele. 11% dos imóveis estão a 60 quilômetros, 27% a 100 quilômetros e somente 17% em outras regiões. Ou seja, o BTLG ele cria um cinturão de distribuição de produtos do eixo São Paulo para o resto do Brasil. Então isso faz com que ele tenha um diferencial incrível. Se nós olharmos aqui no Status Invest, a cota dele está a R$ 101,63. Eu vi esse período onde ele bateu R$ 107,48, um dividendo de 8,27%, que está na média dos fundos de tijolos. Nos últimos 12 meses, uma valorização de 3,75% e no mês vem caindo 0,06%, que é uma queda insignificante num cenário que nós estamos vivendo hoje de incerteza com relação ao futuro, principalmente por causa das mudanças que o governo vem fazendo, tanto que desacelerou a queda da Selic. E isso é o principal diferencial do BTLG. Ele tem uma reserva de 1,8 bilhões, ou seja, ele tem caixa para fazer a aquisição de qualquer imóvel. Claro que no cenário que nós estamos agora de Selic alta não é interessante, mas assim que a Selic começar a baixar, vai ser bem interessante gastar esse caixa fazendo novas aquisições. Por isso que você tem que começar a pensar no BTLG não agora, mas olhando para o futuro, certo? O dividendo sofreu uma pequena queda, que fez muita gente vender, mas ele recuperou rapidamente, ele vem distribuindo aí 76 centavos. E uma coisa para mostrar para vocês que o BTLG é muito bom, que eu gosto do Status Invest, é você ver quais são os fundos imobiliários que investem no BTLG. Por quê? Porque o mercado de fundos imobiliários ele é um mercado de investidor CPF. Guarde isso na sua cabeça. São pessoas físicas que investem, elas gostam de investir. Então, quando você olha para os fundos imobiliários que têm o BTLG dentro dele, ou seja, que comprou cotas do BTLG, isso é um bom sinal, porque boas gestoras fizeram a aquisição dele. E quanto mais gestoras adquirir, melhor. Então, nós temos várias gestoras que possuem o BTLG no seu portfólio, ou seja, possuem cotas do BTLG. Isso é sinal de que ele é muito bom. Inclusive, o HGLG, que já foi considerado um dos melhores fundos imobiliários, mas que vem despencando, ele possui cotas do BTLG, certo? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês que não seguem o nosso canal, que possam seguir o nosso canal, comentar, curtir, como também fazer sugestões de conteúdo. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.